Bem, bom dia a todos. Chovendo muito aqui. Dando início à nossa continuidade, né, o nosso programa da disciplina e direito processual penal. Então vamos hoje falar sobre o inquérito policial, tá bom? De forma tranquila, o inquérito policial é uma disciplina, né? Olha, é um material, um conteúdo que é de fácil entendimento, tá certo? Há algumas controvérsias, obviamente, né? Principalmente nos dias de hoje, no que tange ao Supremo Tribunal Federal. Mas a gente pode discutir isso durante o decorrer da aula de amanhã à noite, tranquilo? Mas, assim, objetivamente falando, de acordo com o Código de Processo Penal, ele é muito claro. O problema realmente são as interpretações, algumas delas muito destoantes, né, do Código de Processo Penal, que se tornaram, de certa forma, precedentes, tá bom? Mas podemos discutir isso amanhã à noite. Vamos passar o código em si, né, as definições doutrinárias, e amanhã a gente discute à noite sobre essas, esses precedentes, né, jurisprudenciais, e de certa forma eles destoam de uma interpretação mais, digamos que, mais sistêmica com com o nosso código mesmo, tá bom? Professor, tipo o quê? Tipo que o código fala que o prazo para inquérito policial, ele tem um prazo, né? De 30 dias, pode ser prorrogado por igual período. E a gente vê muitos tribunais, né, aceitando prazos de mais de ano, mais de 2 anos, com 7, 8, 9 prorrogações. A gente não entende isso, tá bom? Mas tá, alguns tribunais superiores, às vezes não do pleno, mas de alguns ministros, eles são mais, digamos que, mais harmônicos com a doutrina. Está aparecendo mais isso, tá bom? Eu acompanho muito isso porque eu bato muito isso nas minhas peças, né? Quando eu estou trabalhando como advogado nessa parte do inquérito policial, né? Eu tive agora, entrei com um HC que chegou até o Superior Tribunal de Justiça, né? Perdemos até lá, foi perdido lá. Fomos perdendo, mas um inquérito que tem mais de 5 anos. E eu demonstrei com jurisprudências bem atuais mesmo, né? Mas, né, que chega lá em cima, eu não entendo. Mas vamos lá, tá bom? Então, falando um pouco sobre o inquérito policial, o que seria o inquérito policial, né? Quem já esteve diante de um inquérito policial, quem já esteve diante de um processo penal, os autos, né, de um processo penal, sabe que a maioria deles inicia com tá lá, né? Estar lá, digamos, juntado aos autos, o inquérito policial, que já é já é um paradoxo, né? Professor, por que é um paradoxo? Sabe por que é um paradoxo, turma? Porque é o seguinte, ó, o inquérito, o processo penal, ele é primado, ele é fundamentado no princípio do contraditório. Que tanto ensina vocês, contraditório, contraditório, contraditório. E a gente começa juntando aos autos uma peça enorme que é inquisitivo. Que é inquisitivo. Quer dizer, a gente junta aos autos de um processo primado pelo contraditório uma peça que é inquisitiva. Já começa meio assim, meio que esdrúxulo, né? E até é um bom tema para uma monografia, né? A juntada aos autos, né? Juntada aos autos de um processo primado pelo contraditório de uma peça inquisitiva. Mas tudo bem, então vamos lá, né? O que seria esse inquérito policial, né? Então você imagina um conjunto de diligências, tá bom? Promovidas pela Polícia Judiciária, no intuito de quê? Né? No intuito de juntar provas de materialidade e autoria de um determinado ilícito penal, tá bom?
com um fim, obviamente, o fim de promover elementos, né, de convicção para o MP e também informações para a defesa. Nunca imaginemos que o inquérito policial é só para o Ministério Público. Não. Em cima do inquérito policial, a defesa também pode promover, sim, as suas teses, tá certo? Esse conjunto de diligências, esse conjunto, ele se apresenta todo no escrito, tá bom? Se nós tivermos uma fotografia, ela vai ser transcrita, essa fotografia, tá bom? Quem já esteve diante de um inquérito policial sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, você tira uma fotografia, sei lá, porque hoje a gente em violência doméstica, a gente tira a fotografia logo da mulher. Se a mulher chegou lá com alguma marca, alguma coisa, o policial mesmo tira a fotografia ali para juntar aos autos. Mas o delegado deve sim dizer que naquela fotografia em que a vítima está de frente, apresenta uma marca, aí diz onde é que está a marca, né? Sei lá, uma marca de um hematoma no olho esquerdo, mas tem que dizer, tá bom? Tem que dizer. Obviamente vai passar por uma perícia. Mas devido à a celeridade e a característica da imediata, da imediatez, digamos assim, se existe esse termo, nessa situação, a gente pode fazer isso, tá bom? Tá certo? Então pronto, definimos o inquérito policial. A natureza do inquérito policial é uma natureza administrativa, tá bom? Ele é um procedimento administrativo, ele é cautelar, tá bom? Ele é cautelar, ele é provisório, né? Provisório, obviamente, tá bom? Enfim, então não vai pensar que nós estamos numa fase processual não, tá bom? É uma fase pré-processual. Estão lembrados do sistema processual penal brasileiro, que é de acusatório puro, e que ele divide o processo penal como um todo em duas fases, uma fase investigativa e uma fase acusatória, tá bom? A investigação e a acusação. E, obviamente, dentro dessas fases, fez-se uma desconcentração de funções. A função de investigar, a função de acusar, a função de defender e a função de julgar. Todas elas foram desconcentradas do sistema do sistema inquisitivo, que era só do juiz. Agora não. Agora nós temos autoridades pertinentes para cada uma dessas funções. Tá bom? Então a natureza é uma natureza administrativa, cautelar e, obviamente, que ela é provisória. É para ter um tempo, né? Não podia durar tanto tempo, tá bom? E estamos numa fase pré-processual, tá certo? O destinatário, obviamente que o destinatário é imediato, tá bom? É para o Ministério Público ou para o querelante, tá bom? Ministério Público, querelante. Ministério Público, dono da ação, né? O querelante também, quando o crime é de ação penal privada, tá bom? Quando o crime é de ação penal privada. Então, de imediato, tá bom? Mas ele não deixa, né, de ser destinado também ao juiz, tá certo? Porque o juiz, de certa forma, diante de um inquérito policial, ele reconhece, ele tem conhecimento de que alguém está sendo investigado, né? E também porque ele vai decidir pelo recebimento ou não recebimento da denúncia. O juiz ele não pode só se ater à denúncia, não. Ele não deveria se ater só à denúncia do MP, para que ele venha a decidir pelo recebimento, pela recepção ou pela rejeição da denúncia, tá bom? Não é porque o Ministério Público é o dono da ação penal, tá bom? É o domini litis chamado, no latim, que agora o Ministério Público faz a denúncia e eu vou tocar. Não. Como juiz eu devo ver a denúncia, observar se ela tem pertinência com o inquérito policial, enfim, tá bom? E às vezes também porque o juiz também vai tomar algumas medidas cautelares, ele poderá tomar algumas medidas cautelares, tá certo? Às vezes o delegado pode representar por uma preventiva, por uma alguma outra prisão provisória, entendeu? Então, por esse, aliás, uma outra prisão temporária.
E aí ele pode sim, tá certo? Ele, de certa forma, o inquérito policial, de forma imediata, também vai servir, digamos assim, ao convencimento do juiz em determinadas situações. Ademais, também a defesa, né? A defesa, em cima de um inquérito policial, ela pode fazer requerimento de medidas de defesa de direito do seu cliente, né? Ou ali, no inquérito policial, do indiciado. Tranquilo? Indiciado. A finalidade, já falei, inclusive, quando eu defini, né? Mas de forma bem mais técnica, a finalidade do inquérito policial destina-se a o que nós chamamos de opinio delicti, tá certo? Mas não é do que a convicção, né? A convicção, tá bom? É de que aconteceu um crime, tá bom? De que aconteceu um crime e de que nós temos provas ou grandes indícios, né? De quem seria a autoria. O conjunto disso, tá? Forma-se o que nós chamamos de justa causa. Pelo menos evidências mínimas, né? Para que possamos, para que o MP possa denunciar, né? Para que o Estado possa vir a conhecer uma situação propensa a um comportamento ilícito, tá certo? E também provas, tá bom? Provas. Provas essas que bom seria que as provas que estivessem no inquérito policial, elas não sejam deterioráveis. O que eu quero dizer com isso? O inquérito policial, ele é feito, ele é elaborado, ele é instaurado, tá bom? E tem algumas provas, como ele é o primeiro instituto a ter contato com a situação de ilicitude, então algumas provas elas se deterioram com o tempo. E com o inquérito policial não. O inquérito policial estando ali, sendo feito de forma iminente, ele pode resguardar essas provas deterioráveis, tá bom? Então, algumas provas onde, vou dar um exemplo para vocês, alguma prova com lesões. As lesões, elas desaparecem com o tempo, determinadas lesões. Mas se o inquérito policial foi feito e foi, digamos que a vítima foi levada a um perito, e esse perito ele expediu, né, um laudo pericial, né, dessas lesões, já garante, né? Não importa se ela desaparecer depois, mas o laudo ficou lá. E isso é autêntico, isso é íntegro, isso é legítimo. Tá bom? Então, resumidamente, a finalidade do inquérito policial: formar o opinião delicto, formar a justa causa e compor provas, tá bom? Compor provas, tá certo? As características, nós temos mais diversas características do inquérito policial que nós podemos discuti-las. Eu vou dizer aqui algumas delas, são as mais, digamos assim, as mais clássicas, né? Primeiro, ele é escrito. Isso quer dizer o quê? Tudo que é posto à frente do inquérito policial para ser conhecido, ele vai ser transcrito. Interceptações telefônicas, fotografias, filmagens, tá bom? Todos, as oitivas das testemunhas, tudo. Inclusive o próprio ato. Às vezes o inquérito policial ele é iniciado com a prisão em flagrante. Até mesmo todo o auto de prisão em flagrante ele é consubstanciado em tudo escrito. Tá bom? Então a primeira característica é que ele é escrito. Sigiloso. Obviamente que esse sigilo é relativo, tá bom? O advogado da parte, a qualquer momento, pode chegar lá e solicitar os autos, está lá alguns do nosso estatuto, de forma bem clara, e mesmo que esteja ali na mesa do delegado, para que ele venha a tomar alguma decisão, mesmo assim, deverá sim ser exposto ao delegado, ou ao advogado. Para que o advogado não tenha esse acesso, tá certo? Somente com um revestimento sigiloso judicial. Então o delegado deve pedir, de forma muito bem fundamentada, tá bom? O sigilo sobre aqueles autos do IP, do inquérito policial. Ele deve convencer o juiz de que realmente o conhecimento por parte do advogado da parte, né, seria prejudicial. Tem que ser muito bem fundamentado, tá bom?
Mas a princípio ele é sigiloso para todo mundo, menos para, obviamente, as autoridades ali destinadas. Juiz, Ministério Público, advogado, delegado. Obviamente o próprio delegado. Tranquilos até aí. Ele é inquisitivo no que sentido? No sentido em que a parte que está sendo investigada, o investigado, ele não teria direito ao contraditório, tá bom? Obviamente que isso está mudando, inclusive com as novas, a reforma do Código de Processo Penal, né? Essa que vai mexer com todo o processo penal, já prevê já o contraditório, tá bom? O contraditório, inclusive com as medidas do pacote de crime, já vê que as notificações hoje tem outra forma de notificação, né? Inclusive, a própria citação agora tem que ser para o delegado, citação não, notificação para que ele compareça ao inquérito, tem que dar tempo, tem que dar um tempo a ele, não pode mais ser de forma iminente não. Isso de certa forma já é, né, uma influência, né, do contraditório, tá bom? Mas enfim, hoje ele é tido como inquisitivo, tá certo? O que mais? Ele é oficioso. Em que sentido? Ele é oficioso, no sentido de que apenas um órgão oficial, denominado Polícia Judiciária Federal, no âmbito federal, Polícia Federal, Polícia Civil no âmbito dos estados, tá bom? Somente essa instituição oficial é que pode instaurar esses inquéritos. E oficialidade. Oficialidade em que sentido? Não. Essa característica da oficialidade. No sentido de que somente um órgão oficial é que pode instaurar o inquérito policial. Seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil. Tá bom? A gente chama de oficialidade. Ele é oficioso em que sentido? No sentido de que o delegado de polícia, estando diante de um propenso ilícito penal, tá bom? Cuja ação seria pública e incondicionada, ele de ofício, ele deve instaurar um inquérito. É isso que quer dizer a oficiosidade. Eu investi um pouco, mas aí consertei, tá bom? Ele tem a característica da autoritariedade. Essa característica quer dizer o quê? Que existe uma autoridade, né, competente, e ela é única para presidir esse inquérito policial, que se chama delegado de polícia. Juiz não pode presidir inquérito policial. MP não pode presidir inquérito policial. Coronel da Polícia Militar não pode instaurar inquérito policial, tá bom? Somente o delegado de polícia que poderá fazê-lo, tá bom? Tá certo? Tá bom? Ele é dispensável, tá bom? Em que sentido ele é dispensável, professor? Porque para que o MP possa denunciar, não necessariamente ele precisaria do inquérito policial para fazê-lo, tá bom? Se o MP tiver ali um conjunto de informações que configuram-se, né, em prova de materialidade e um grande indício de autoria, ele pode denunciar sem precisar de inquérito policial. É nesse sentido. Tá bom? Tranquilo. Passando para o outro item. Notícia crime. E eu já toquei nesse assunto, se eu não me engano, com vocês, mas vou tocar de novo, caso eu não tenha. A notícia crime é a forma como o Estado tem conhecimento do crime, tá bom? Então, a notícia crime nada mais é do que aquela informação preliminar da existência de um ilícito penal. É ela que enseja tudo, tá bom? O delegado de polícia está no local dele, trabalhando, aí chega a notícia para ele, tá bom? A informação de que aconteceu um crime na rua tal, pronto. Notícia crime. Obviamente nós temos 3 tipos de notícia crime, tá bom? Nós temos uma notícia crime direta, tá bom? É aquela espontânea, é aquela informal, é aquela que a autoridade policial tem essas informações na sua atividade rotineira. Essa que eu falei para vocês agora, por exemplo, tá bom? Aí temos a notícia crime indireta. Essa aí é aquela provocada, tá bom? Quer dizer, uma requisição de uma autoridade, né? A requisição da autoridade
solicitando a abertura de inquérito policial, é o requerimento da vítima, né? É o requerimento da vítima, é uma notícia apócrifa. Esses são os tipos de notícia crime indireta. Pode observar que ela traz uma certa formalidade, né? Não é, o delegado, se ele não fosse provocado, ele não teria conhecimento, tá bom? Essa é a indireta. E tem a coercitiva, tá bom? A coercitiva é aquela que acontece com o auto de prisão em flagrante. O delegado, a autoridade policial, tem conhecimento ainda durante os atos executórios da prática criminosa. Tranquilos até aí? Então nós já vimos o conceito, vimos a natureza, vimos os destinatários, vimos a finalidade, vimos as características, vimos agora a notícia crimes, tá bom? E agora vamos ver a forma de instauração do inquérito policial, tá bom? Nós temos mais ou menos 3 formas. Vai depender do tipo de ação penal, tá bom? Que ensejaria o crime praticado, tá bom? Então, se o crime que está sendo investigado, ele enseja uma ação penal pública condicionada, então o delegado pode, de ofício, tá bom? Através de uma portaria, de ofício ele pode instaurar o inquérito policial. Também pode, através de um requerimento, né? Da vítima, né? Ou de um querelante, tá bom? O MP também, tá bom? O MP pode provocar, tá bom? Um auto de prisão em flagrante. Isso aí são, né? Elas são exemplos, né? De forma de instauração do inquérito policial, tranquilo? Se for ação penal pública incondicionada. Agora, se for uma ação penal pública condicionada, quer dizer, o crime que está sendo investigado seja uma ação penal pública condicionada, aí o delegado só pode instaurar uma manifestação da vítima. Então, pode ser portaria? Pode, mas ele precisa do requerimento da vítima. Pode ser vinda do Ministério Público? Pode, desde que seja acompanhada de representação. Tá bom? Pode ser através de um auto de prisão em flagrante? Pode também, desde que tenha ali também a manifestação da vítima, tá bom? Que seria a representação. Tranquilo? E pode ser também uma ação penal privada. Na ação penal privada, ele só vai poder instaurar, tá certo? Se for provocado pelo ofendido, através de um requerimento, tá bom? Sem isso, ele não é obrigado a instaurar, porque a ação é ação penal privada. Também, às vezes, depende também do ofendido. Se o ofendido for o presidente da República, o Ministério da Justiça, é que vai ser o órgão competente para provocar o delegado, tá certo? Para instaurar o inquérito policial. Tranquilo? Tá bom? Agora, esse aqui são as coisas básicas, tá bom? O básico do inquérito policial. Vamos ver agora várias outras informações que são advindas do fato de estarmos diante dos autos do inquérito policial, tá bom? Vem algumas indagações, algumas discussões. Por exemplo, a incomunicabilidade da prisão, tá bom? Tá certo? Às vezes pode acontecer do delegado deixar o preso incomunicável. Isso é possível? Tá certo? Em um Estado democrático de direito como o nosso, onde nós temos ali um rol no artigo 5º de garantias que são imensas, tá bom? Aí a resposta é sim, pode, tá bom? Só que para isso precisa de 2 coisas, tá bom? Primeiro, uma representação por parte do delegado, uma representação bem fundamentada. Ele tem que justificar muito bem que um sujeito, uma pessoa, vai ficar preso de forma incomunicável. Não vai poder se comunicar com ninguém, nenhum de seus parentes. E isso, na minha humilde opinião, isso é algo draconiano, tá bom? Mas é possível, Então, primeira coisa, tem que representar. Essa representação tem que ser dirigida a um juiz. E o juiz tem que despachar.
tá bom? É 3 dias para se despachar. Tá certo? Então, no máximo 3 dias. A minha humilde opinião, isso é inconstitucional. Queremos discutir isso amanhã? Podemos. Tragam o que é que vocês acham de informações de doutrinadores ou alguns jurisprudências, o que é que vocês acham? Tragam, tá bom? Nós pode discutir. Na minha humilde opinião, eu acredito que seja inconstitucional, mas está previsto e a gente vê por diversas vezes, tá certo? Isso acontecer. A investigação ela tem que justificar bem, tá bom? A investigação, quer dizer, para que essa incomunicabilidade, tá bom, aconteça, tem que justificar muito bem essa investigação. Quer dizer, se ele não estiver na incomunicabilidade, vai ser prejudicial à investigação. Sim, eu até concordo com isso, mas o que é que tem a ver, né? Uma discussão entre uma investigação importante e os direitos e garantias de um indivíduo, tá bom? Pode até ser, sim, que a investigação seja muito importante, a investigação, mas eu acho que em um Estado democrático de direito, ainda deve primar pelas garantias individuais. Minha opinião. Aceito a de vocês, tá bom? No dia que vocês estiverem presos, incomunicáveis, né, sem poder falar nem com o papai, nem com a mamãe, nem com a esposa, nem com os filhinhos, nem com o vovô, nem com a vovó, nem com o seu advogado. Vamos lá, né? Pode acontecer, né? Eu acho constitucional. Prazos. Professor, como é que estão os prazos, hein? Aí os prazos, eles estão lá, começa ali no artigo 4º do Código de Processo Penal até o artigo 23, se eu não me engano, tá certo? Mas os prazos lá é bem simples, tá bom? Justiça estadual, né? E no âmbito estadual, tá certo? Então nós temos um inquérito policial 10 dias, caso seja um auto de prisão em flagrante, tá certo? 10 dias. Ou 30 dias em casos normais, né? Então, o réu preso, 10 dias. Réu solto, 30 dias. Tá bom? É improrrogável. Lá não tem previsão de prorrogação. No entanto, havendo ali um pedido, uma representação do delegado bem justificado, pode ser sim. Eu até acho que poderia ser prorrogável, por igual período. Bota aí mais 30 dias. Vamos usar analogicamente a Justiça Federal, 90 dias. Ótimo, justificou 90 dias. Ficaria 30 dias mais 90, 120 dias para investigar uma pessoa. Pode. Mas eu tenho um caso que foi prorrogado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Dessas 9 vezes nós temos ali cerca de quase 5 anos. Né? Mas está lá. Então eu vou passar para vocês o que diz a lei. O que diz a lei? A lei é o seguinte: inquérito policial, sujeito preso 10 dias para ser concluído. 30 dias se eu estiver solto. É improrrogável. É o que diz a lei. Tá bom? Jurisprudencialmente, desde que justifique, poderá ser prorrogável. Para alguns juízes, ad infinito. Pelo que eu entendo, né? Ad eterno, ad infinito. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. Aqui é só um desabafo de um advogado. Vamos passar para o professor. Então o professor é improrrogável, tá bom, turma? Tá bom? O professor pode ser prorrogável? Pode sim. Desde que o delegado consiga justificar. Isso é o professor. O advogado é um absurdo. Tranquilo? Já a Justiça Federal. Na Justiça Federal é o seguinte: réu preso, 15 dias. Réu solto, 30 dias. Agora, na Justiça Federal, há uma previsão de prorrogação, tá bom? Ele pode ser prorrogável, igual período, durante até 90 dias. Interessante, né? No âmbito federal, tá bom? Tá certo? Agora tem que justificar. Se solto, tem que justificar a difícil elucidação. Quer dizer, está sendo difícil elucidar o crime. Aí eu preciso de mais tempo. Talvez mais uns 90 dias. Né?
90 dias. Geralmente, o que é que os delegados justificam o prazo maior? Ah, é porque eu estou muito atarefado, a gente não para, muito processo, muito inquérito, nós temos pouco pessoal. Sim, a gente entende isso aí. Eu fui policial durante muito tempo e realmente trabalho manhã, tarde e noite. E manhã, tarde e noite, e manhã, tarde e noite a gente trabalha. Sim, mas qual é o problema do indivíduo com isso? Pela falta de operacionalidade do Estado, né? Que não investe nas polícias, ou não investe na operacionalidade das polícias ou das polícias técnicas. Nós não podemos pagar por isso. No entanto, a maioria deles justifica dessa forma, tá bom? Tá certo? Tem algumas leis extravagantes, né? Entorpecente, por exemplo, entorpecente é 30 dias preso, tá bom? Entorpecente, 30 dias preso e solto 90 dias. O professor pode prorrogar entorpecente, é a mesma regra. Poderá? Pode. Desde que prove, tá bom, a difícil elucidação. Tá certo? Tá bom? Já é economia popular, o crime de economia popular são só 10 dias. Seja solto, seja preso, só 10 dias. Então eu dei aqui exemplos de prazos específicos, né, de alguns crimes e os prazos gerais, tá bom? Tranquilo? Podemos tirar dúvidas à noite, que é amanhã, tá certo? Eu sei o que é o indiciamento. O indiciamento nada mais é do que a imputação de cometimento de um crime a alguém, tá bom? Se o delegado, durante as investigações, ele encontrar bastante, um conjunto indiciatório muito bom de autoria, tá certo? Ele, indicia, tá bom? Indicia. Aí, havendo indiciamento, o que é que acontece? Providencia-se o advogado, tá bom? Providencia o advogado. Tá bom? E aí, depois, terminaram os autos para o MP. Tranquilo? Deu para o juiz. E se der, vai chegar até o Tribunal de Justiça, obviamente, né? Tá bom? Quando meu cliente liga para mim, que estão presos em flagrante, né? Eticamente, eu digo para eles, olha, estou já chegando. Doutor, mas vai me escutar já já. Então você fale com a autoridade policial, né? Doutor, olha, eu estou esperando um advogado e eu queria falar com ele antes. Aí o delegado diz, não vou poder esperar não, você vai ser ouvido agora. Aí você só diga seu nome, seu endereço, tá bom? Com relação ao fato criminoso, você diga somente essas mesmas palavras que eu usei para você, diga desse jeito. Eu prefiro ficar calado, tendo em vista que eu não tive a oportunidade de falar com o meu advogado. Segunda pergunta, aí você diz, idem anterior. Terceira, idem anterior. Quarta, idem anterior. Porque realmente vocês podem se prejudicar, ou o indiciado pode se prejudicar, porque a polícia, e eu sei disso, eu fui policial e galguei todos os cargos, né, na Polícia Civil. E eu sei que uma pequena conversa a gente pode extrair de vocês justamente o que a gente quer, tá bom? Nós temos técnica para isso, tá bom? Somos treinados para isso. Então, é dessa forma. Doutor, ele faz uma pergunta sobre o crime, doutor, eu prefiro ficar calado, né? Eu tenho o direito constitucional de ficar calado, porque eu não conversei com o meu advogado. Pronto. Aí faz a segunda pergunta, idem anterior, para não ficar repetindo tanto tempo, né? Então, idem anterior até o final. Ora, tudo que ele perguntar sobre sua característica, sobre a sua identificação, você tem que dizer, porque senão configura-se uma contravenção, tá bom? Idade, pai, mãe, onde mora, se é casado, né? Se tem filho, isso aí você tem que dizer, são características suas. Agora, sobre o fato criminoso, realmente ficar calado até que o advogado chegue para saber a situação do que o advogado vai fazer, até mesmo para fazer com que você contribua com a investigação policial. Tá bom? Tranquilo? O valor probatório do inquérito policial é assim, o valor probatório vai estar proporcionalmente relacionado ao conjunto de provas. Quanto maior o conjunto de provas, obviamente, maior o valor probatório do inquérito policial. Se o inquérito policial, por exemplo, estiver munido de várias provas periciais, o valor probatório lá em cima. Se ele estiver munido só de provas testemunhais, o valor probatório lá embaixo. Tá vendo aí? Tá bom? O momento que você deve saber é que o inquérito policial ele é um momento de colher provas na investigação criminal, tá bom?
E não se pode condenar ninguém em cima de provas apenas no inquérito policial. Por esse motivo é que o juiz repete tudo na instrução. Tá bom? Só não aquelas provas que já foram deterioradas. Provas não, aquelas situações que já foram deterioradas. Mas se tiver perícia configurando aquelas provas anteriores, né, que é provas periciais, elas são juntadas aos autos. Mas prova testemunhal é refeita. Prova testemunhal. Prova pericial, só se necessário for. Só se necessário for. Tá bom? Tá certo? Bom, só os vícios contidos no inquérito policial, eles vão atrapalhar, eles vão tocar, eles vão contaminar o processo? Em tese, não. Então, os vícios contidos no inquérito policial não vão, digamos que, tocar o processo penal. Mas, às vezes, o processo, o inquérito policial, ele adentra num processo penal como algo muito importante, até mesmo por causa da denúncia. Então, a denúncia é um portal, onde o inquérito policial ele, se junta aos autos. E pode acontecer que a denúncia esteja viciada pelo fato do inquérito policial estar viciado. Tá bom? Pode acontecer. É mais difícil? É, mas pode acontecer sim. Tá bom? Então, nesse momento aí, sim. Mas a regra é não. Tá bom? Não vai provocar, digamos que, vício algum no processo penal. Tá bom? Tá certo? Tranquilo? Então, as provas são revistas no processo penal, as oitivas são refeitas, tá certo? Obviamente, salvo aquelas perícias irrepetíveis, que não poderiam ser repetidas, tá certo? Arquivamento do inquérito policial. Professor, quem precisa de inquérito policial? Delegado de polícia de carreira, tá bom? Ele pode arquivar o inquérito policial? Não, tá bom? Somente, tá bom? Com o parecer de um juiz, tá certo? É que poderá fazê-lo. Então, quando o delegado instaurar o inquérito policial, ele não pode mais arquivá-lo por si só. Ele vai chegar a uma conclusão, vai chegar a um relatório. Nesse relatório, ele conclui que não houve nenhum tipo de ilicitude, por exemplo. Ele não encontrou nenhum indício de ilicitude. Então, o que ele faz? Ele vai lá e pede o juiz para arquivar. Então, o juiz é que vai, tá bom? Tá certo? Tranquilo? Professor, e essa decisão? Se o juiz resolver, por exemplo, o juiz resolver arquivar, tá bom? Tá bom? Qual seria a natureza jurídica dessa decisão? É uma decisão preliminar, tá certo? Ela não está em fase processual ainda, tá bom? Há mérito? Pode ter sim, pode haver sim algum tipo de mérito, tá bom? Agora, o que a doutrina, né, entende e o que a lei também entende é que essa decisão pelo arquivamento ela é irrecorrível, tá bom? Ela é irrecorrível, certo? A não ser algumas exceções, alguns crimes bem peculiares. A economia popular, por exemplo, ela é recorrível. Então temos uma lei específica que diz que pode recorrer, tá bom? Crimes contra a saúde pública também, tá certo? Enfim, né? Apostas esportivas também, nós temos uma lei contra a contravenção penal que diz que essas decisões, mas são casos específicos, tá bom? Casos específicos. Pode ser desarquivado? Obviamente, se o crime não tiver ainda prescrito e tiver novas provas e indícios de materialidade, pode sim, tá bom? Sem mistério nenhum. Pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? É a opinião da maioria da doutrina. Tranquilo? E ao final, depois que o delegado fez tudo, ele vai emitir um relatório final, tá bom? Nesse relatório ele vai fazer uma síntese das diligências, ele vai fazer todas as capitulações penais, né, as imputações, inclusive com agravantes, ou se tiver alguma qualificadora, tudo justificado, tá bom? Ele não vai emitir juízo de valor, lembre-se, né, que não pode ter juízo de valor. Ele vai indicar testemunhas ou novas testemunhas a serem ouvidas, tá bom? Depois ele envia tudo para o MP, para o juiz, tá bom?
Ele vai mandar para o juiz, tá certo? Já para ter conhecimento de que alguém está sofrendo a persecução estatal, o MP, que poderá denunciar, ele pode devolver, né, o inquérito policial para novas investigações, ele pode requerer o arquivamento ao juiz. O MP, quando ele recebe o inquérito, ele tem 3 coisas para fazer, o MP. Ou ele denuncia, ou ele achou que não, que o caso é um caso criminoso, mas não tem indício de prova, ele pede para novas diligências, ou então ele pode dizer assim, não, aqui não é crime, não há indício de prova, ele pede o arquivamento, tá bom? Tá certo? Aí, neste caso, se vier do Ministério Público o pedido, tá certo? Aí o juiz, ele pode arquivar. Se ele discordar do arquivamento, ele deve enviar, tá bom, para o Procurador-Geral de Justiça. Ele não pode chegar e ser contra o MP, não. Ele vai ter que ir ao Procurador-Geral de Justiça. Ele mandar isso, olha, eu não concordo com esse pedido de arquivamento do MP, eu quero que passe pelo crivo, né, do Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Aí esse Procurador-Geral de Justiça que vai decidir se ele denuncia ou se ele denunciar, ele vai designar outros representantes do MP, porque aquele que pediu o arquivamento não pode ser, tá bom? Ou ele pode concordar com o arquivamento. Se ele concordar com o arquivamento, o juiz vai ser obrigado a aceitar. Tranquilos? Legal, não? Inquérito policial? Pois então, pronto, acho que vamos ficar por aqui. Vou botar agora essa aula para o YouTube e mais tarde, tá certo? Eu envio para vocês, ainda hoje, tá certo? Com o, como é que chama o nome, hein? Com um roteiro de estudo. Eu só mando um livro para vocês hoje. Tranquilo? Se cuidem. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.